Episódio 22. Como Deus se revelou até aqui, chegamos a um momento importante da nossa caminhada. Depois de percorrermos o Pentateuco e os livros históricos, de Gênesis a Éster, podemos fazer uma pausa e perguntar: o que Deus revelou sobre si mesmo ao longo de toda essa história? Tudo começa em Gênesis. A primeira coisa que aprendemos é que Deus é o Criador. Antes de qualquer reino, povo ou história humana, Deus já existe. Ele cria os céus e a terra, estabelece a ordem da criação e cria o ser humano à sua imagem. Mas o homem se rebela contra Deus. O pecado entra na história. Seria possível imaginar que, a partir daquele momento, o propósito de Deus tivesse sido interrompido. Mas não foi. Deus continua agindo. Ainda em Gênesis, encontramos uma das primeiras grandes promessas da Bíblia. Depois da queda, Deus anuncia que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A história começa a caminhar em direção a uma promessa. Deus chama Abraão e estabelece com ele uma aliança. Promete uma descendência, uma terra e uma bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Então vemos Deus conduzindo essa promessa através de acontecimentos que muitas vezes parecem improváveis. Abraão envelhece, mas Deus cumpre sua promessa. Isaac nasce. Jacó é escolhido. José é vendido pelos próprios irmãos, levado ao Egito e passa por anos de sofrimento. Mas no final, percebe que Deus estava conduzindo tudo para preservar muitas vidas. A história de José nos ensina uma verdade que continuará aparecendo. Deus pode estar trabalhando mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. A família de Jacó cresce no Egito e se transforma em um povo. Então chegamos a Êxodo. Israel está escravizado, mas Deus ouve o clamor do seu povo. Ele chama Moisés, confronta Faraó, envia as pragas, liberta Israel e abre o Mar Vermelho. Aqui Deus se revela como Redentor. Ele não apenas promete, ele cumpre. Ele não apenas fala, ele age. Mas a libertação do Egito não era o destino final. Deus queria formar um povo para si. Por isso, no Sinai, entrega sua lei e estabelece sua aliança com Israel. E então surge outra característica fundamental da revelação de Deus. Deus é santo. Levítico ensinará ao povo que não é possível tratar a presença de Deus como algo comum. Ele é santo, digno de adoração, e estabelece como seu povo deve viver diante dele. Números mostrará, porém, algo igualmente importante. O povo é profundamente instável. Israel murmura, duvida, reclama e desobedece. Mas Deus continua conduzindo. Em Deuteronômio, antes de Israel entrar na terra prometida, Moisés relembra toda essa história. O povo precisa aprender quem Deus é. O Deus que libertou, fez aliança, sustentou no deserto, disciplina e permanece fiel. E aqui encontramos uma das grandes verdades que atravessarão toda a nossa série. A infidelidade humana não cancela a fidelidade de Deus. Quando chegamos a Josué, Deus conduz Israel à terra prometida. O Jordão se abre, Jericó cai e a terra é conquistada. Deus cumpre novamente sua palavra. Mas depois de Josué, a história começa a revelar repetidamente a fraqueza humana. Em Juízes, encontramos um ciclo. O povo peca, Deus permite a opressão. O povo clama e Deus levanta um libertador. E isso se repete. O povo muda. Os inimigos mudam. Os juízes mudam. Mas Deus permanece. Essa será uma das grandes conclusões da primeira parte da Bíblia. O homem é instável. Deus é fiel. E a história ainda está apenas começando. Nos livros seguintes, Deus estabelecerá uma linhagem, levantará reis, fará alianças e continuará conduzindo a história em direção à promessa feita desde o princípio. De Gênesis até aqui, descobrimos um Deus que cria, chama, promete, redime, santifica, conduz e permanece fiel. E tudo isso prepara o caminho para aquilo que ainda vamos descobrir. Depois de vermos Deus como Criador, Redentor e Deus da Aliança,
chegamos aos livros que mostram sua relação com Israel como povo e, especialmente, com a linhagem dos reis. Em Samuel, vemos Deus levantando Samuel como profeta e estabelecendo Davi como rei. Saul começa bem, mas sua desobediência revela novamente a instabilidade humana. Davi também falhará, mas existe uma diferença fundamental. Deus estabelece com ele uma aliança e promete que sua descendência ocupará um papel central na história da redenção. Aqui Deus se revela como o Deus que governa a história e cumpre suas promessas através de pessoas imperfeitas. Davi não é perfeito. Comete adultério, promove injustiça e toma decisões terríveis. Mesmo assim, Deus não abandona sua aliança. Isso não significa que o pecado não tenha consequências. Davi é disciplinado, sua família sofre e sua casa enfrenta conflitos. Mas a promessa de Deus permanece. Essa tensão aparece repetidamente. Deus não ignora o pecado, mas também não abandona sua promessa. Depois de Davi vem Salomão. Seu reinado começa com sabedoria, prosperidade e a construção do templo. O templo se torna um símbolo extraordinário da presença de Deus no meio do seu povo. Mas Salomão também se desvia. Seu coração é dividido, e depois de sua morte o reino se divide. Israel se separa em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. A partir daí, os livros de Reis apresentam uma sucessão de reis, muitos deles maus, e uma sequência de desobediência, idolatria e injustiça. Mas no meio dessa história, Deus continua falando através dos profetas. E aqui encontramos outra característica importante da revelação de Deus. Deus não abandona seu povo sem advertência. Ele envia profetas para chamar ao arrependimento. Elias confronta a idolatria. Eliseu testemunha o poder de Deus. Isaías, Jeremias e outros profetas anunciam juízo, mas também anunciam esperança. Deus é santo e, por isso, julga o pecado. Mas também é misericordioso e continua chamando seu povo de volta. Finalmente, Israel e Judá enfrentam o juízo anunciado. Jerusalém cai. O templo é destruído. O povo é levado para o exílio. Poderíamos pensar que a história terminou, mas não terminou. Porque o exílio não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, o próprio exílio havia sido anunciado pelos profetas. Até o juízo fazia parte daquilo que Deus havia revelado. Isso nos ensina algo profundo. A soberania de Deus também está presente quando ele disciplina seu povo. Em Crônicas, encontramos novamente essa história, mas com uma perspectiva muito voltada para o templo, para a adoração e para a linhagem de Davi. A narrativa mostra que, mesmo depois da queda, Deus continua preservando sua promessa. E então chegamos a Esdras. O povo retorna do exílio. O templo é reconstruído. A adoração é restaurada. Deus move o coração de reis estrangeiros para permitir que sua vontade avance. Em Neemias, Jerusalém é reconstruída. Os muros são restaurados e o povo volta a ouvir a palavra de Deus. Mas ainda existe um problema. Reconstruir uma cidade não significa transformar definitivamente o coração. O povo continua lutando contra o pecado. E então, chegamos a Ester. Aqui a revelação assume uma forma diferente. O nome de Deus praticamente não aparece, mas sua providência está presente em toda a história. Ester é colocada no palácio. Mardoqueu descobre uma conspiração. Um registro é preservado. Um rei perde o sono. Um acontecimento aparentemente insignificante muda o destino de uma nação. Nada parece extraordinário isoladamente, mas tudo está conectado. Deus continua agindo, mesmo quando ninguém consegue perceber sua mão. E assim, de Samuel a Ester, vemos um Deus que estabelece reis, faz alianças, disciplina, envia profetas, preserva seu povo, restaura Jerusalém e continua conduzindo a história apesar da infidelidade humana. Os reis falham, mas Deus permanece rei. Os povos mudam, mas Deus permanece fiel. Jerusalém cai, mas a promessa não cai.
O povo é levado ao exílio, mas Deus não abandona sua aliança. O templo é destruído, mas Deus continua conduzindo sua história. Ester mostra que até mesmo quando Deus parece silencioso, sua providência continua trabalhando. Portanto, ao chegarmos ao final dos livros históricos, podemos dizer: Deus é soberano sobre reis, impérios, povos e circunstâncias. Ele julga o pecado, preserva seu povo, cumpre suas promessas e conduz a história em direção ao propósito que estabeleceu desde o princípio. Depois de observarmos a criação, a aliança, a redenção, os reis, o exílio e a restauração, precisamos perguntar: qual é o grande padrão que atravessa toda essa história? De Gênesis a Ester, encontramos repetidamente a mesma tensão. Deus é fiel, mas o homem é infiel. Adão desobedece. Israel murmura no deserto. O povo se rebela em Juízes. Saul desobedece. Davi peca. Salomão se desvia. Os reis abandonam a aliança. Israel e Judá acabam no exílio. A história humana é marcada por fracasso. Mas a história de Deus é marcada por fidelidade. Isso não significa que Deus ignore o pecado. Pelo contrário. Desde o princípio, Deus mostra que é santo e justo. O pecado traz consequências. O dilúvio demonstra seu juízo. Sodoma demonstra seu juízo. O deserto demonstra seu juízo. O exílio demonstra seu juízo. Mas ao mesmo tempo vemos misericórdia. Deus preserva Noé, preserva Abraão, preserva Israel, preserva Davi, preserva um remanescente, preserva seu povo mesmo quando ele merece julgamento. Aqui encontramos uma das características mais importantes da revelação bíblica. A justiça e a misericórdia de Deus não são opostas. Deus é justo demais para ignorar o pecado e misericordioso demais para abandonar sua promessa. Isso fica especialmente evidente na aliança. Deus faz alianças com Noé, Abraão, Israel e Davi. E, em cada uma delas, vemos Deus estabelecendo compromissos que avançam a história da redenção. A promessa vai se tornando cada vez mais específica. Primeiro, uma descendência. Depois, uma nação. Depois, um reino. Depois, uma linhagem real. E então surge uma expectativa. Virá alguém que cumprirá aquilo que nenhum rei, sacerdote ou profeta conseguiu cumprir perfeitamente. Isso nos ajuda a perceber que a Bíblia não é simplesmente uma coleção de histórias sobre personagens diferentes. É uma única história. Abraão está ligado a Moisés. Moisés está ligado a Josué. Josué está ligado a Davi. Davi está ligado às promessas messiânicas. O exílio não cancela essa história. A restauração também não a encerra. Tudo continua apontando para frente. E aqui precisamos olhar novamente para o problema central do Antigo Testamento. O homem precisa de uma solução que ele mesmo não consegue produzir. Israel recebe a lei, mas não consegue obedecê-la perfeitamente. Recebe sacerdotes, mas eles também são pecadores. Recebe reis, mas os reis falham. Recebe profetas, mas o povo continua se rebelando. Recebe terra, mas perde a terra. Reconstrói o templo, mas o problema do coração permanece. Isso não significa que a lei, o sacerdócio, o templo ou os reis fossem erros. Eles faziam parte do propósito de Deus. Mas todos apontavam para algo maior. O sistema inteiro criava uma expectativa. Precisamos de um rei perfeito. Precisamos de um sacerdote perfeito. Precisamos de um servo perfeito. Precisamos de uma nova obra de Deus no coração do homem. E é justamente aqui que começamos a enxergar Cristo através de toda a história. Quando olhamos para Adão, esperamos o homem que obedecerá perfeitamente. Quando olhamos para Abraão, vemos a promessa de uma bênção para todas as nações. Quando olhamos para Moisés, vemos a necessidade de um libertador. Quando olhamos para o sistema sacrificial, vemos a necessidade de um sacrifício definitivo. Quando olhamos para Davi, esperamos um rei cujo reino não terá fim. Quando olhamos para os profetas,
ouvimos a promessa de restauração. Quando olhamos para Esther, vemos Deus preservando o povo através do qual o Messias viria. Assim, Cristo não aparece apenas no final da história. Toda a história está caminhando em sua direção. E existe ainda outra coisa que aprendemos sobre Deus. Ele é paciente. Durante séculos, Deus suporta a rebeldia do seu povo, envia profetas, chama ao arrependimento, disciplina e restaura. Sua paciência não significa indiferença ao pecado. Significa que ele conduz a história segundo seu próprio tempo. Por isso, quando chegamos ao final de Esther, ainda não temos todas as respostas. A promessa continua esperando seu cumprimento definitivo. O povo foi preservado, mas o problema do pecado continua. Jerusalém foi reconstruída, mas o coração humano ainda precisa ser transformado. O templo foi restaurado, mas ainda esperamos a presença definitiva de Deus com seu povo. A linhagem de Davi continua, mas ainda esperamos o rei prometido. E então, percebemos que o Antigo Testamento está criando uma expectativa cada vez maior. Deus prometeu, Deus preservou, Deus conduziu, Deus continua esperando o cumprimento definitivo de sua promessa. E esse é o ponto em que nossa jornada começa a mudar. Até aqui, acompanhamos principalmente a história de Deus com seu povo. Chegamos ao final desta grande primeira etapa da nossa caminhada. De Gênesis a Esther, acompanhamos a revelação de Deus através da criação, das alianças, da redenção, da lei, dos reis, dos profetas, do exílio e da restauração. Agora podemos reunir tudo o que aprendemos e enxergar a grande unidade dessa história. Primeiro, descobrimos que Deus é o Criador. Ele não faz parte da criação. Ele existe antes dela e é o Senhor de tudo. O universo, a humanidade e a história dependem dele. Depois descobrimos que Deus é santo. Desde o Éden até o templo, Deus revela que o pecado não pode ser tratado como algo insignificante. Ele é justo e julga a rebelião. Mas também descobrimos que Deus é misericordioso. Mesmo depois da queda, ele promete. Mesmo depois do pecado, ele chama. Mesmo depois do juízo, ele preserva um remanescente. Descobrimos que Deus é redentor. Ele ouve o clamor de Israel no Egito, levanta Moisés, liberta o povo e o conduz para uma nova vida. Descobrimos que Deus é Deus da aliança. Ele faz promessas e permanece fiel a elas, mesmo quando aqueles que recebem suas promessas são infiéis. Descobrimos que Deus é soberano. Ele governa reis e impérios, abre caminhos, fecha portas, levanta pessoas e conduz acontecimentos que parecem estar fora de controle. José percebeu isso depois de anos de sofrimento. Davi percebeu isso em meio às guerras e perseguições. Esdras e Neemias perceberam isso quando Deus moveu reis estrangeiros para permitir a reconstrução. Esther nos mostrou isso de maneira ainda mais impressionante. Deus pode conduzir uma história inteira sem sequer aparecer explicitamente na narrativa. Descobrimos também que Deus é justo. Ele disciplina Israel, permite o exílio e não trata o pecado como algo sem importância. Mas seu juízo nunca significa que sua fidelidade tenha terminado. E aqui chegamos a uma das grandes conclusões de toda essa primeira etapa. Deus não abandona sua promessa. O homem falha, mas Deus permanece. Os reis falham, mas Deus permanece. O povo falha, mas Deus permanece. Jerusalém cai, mas Deus permanece. O templo é destruído, mas Deus permanece. O povo vai para o exílio, mas Deus permanece. E mesmo quando Deus parece silencioso, como em Esther, sua providência continua trabalhando. Por isso podemos resumir Gênesis a Esther em uma única frase. O Deus que criou todas as coisas continua governando a história, preservando seu povo e conduzindo todas as coisas para o cumprimento de suas promessas. Mas existe algo que ainda não foi resolvido. O grande problema do homem continua sendo o pecado. A lei revelou a santidade de Deus,
Mas o homem não conseguiu obedecê-la perfeitamente. Os sacrifícios apontaram para a necessidade de expiação, mas precisavam ser repetidos. Os sacerdotes intercediam, mas também eram pecadores. Os reis governavam, mas também falhavam. Os profetas anunciavam a palavra de Deus, mas o povo continuava necessitando de transformação. Tudo isso cria uma expectativa. Precisamos de algo maior. Precisamos de um rei perfeito. Precisamos de um sacerdote perfeito. Precisamos de um sacerdote perfeito. Precisamos de um sacrifício perfeito. Precisamos de um redentor. E é aqui que começamos a perceber que toda a história anterior estava apontando para Cristo. Ele é a descendência prometida. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o rei da linhagem de Davi. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o cordeiro para o qual os sacrifícios apontavam. Ele é aquele em quem as promessas de Deus encontram seu cumprimento. Portanto, Cristo não é uma ideia adicionada posteriormente à história bíblica. Ele é o destino para o qual a história estava caminhando. Mas ainda precisamos continuar nossa caminhada. Antes de chegarmos aos evangelhos, a Bíblia nos conduz pelos livros de sabedoria e poesia. E isso é importante porque Deus não se revela somente através de acontecimentos históricos. Ele também se revela através das perguntas humanas, da dor, da adoração, da sabedoria, da dúvida e da esperança. E é exatamente isso que encontraremos agora. Jó nos perguntará: como devemos confiar em Deus quando não entendemos seus caminhos? Salmos nos ensinará a falar com Deus em meio à alegria, ao medo, à dor e à esperança. Provérbios nos ensinará a viver diante da sabedoria de Deus. Eclesiastes nos fará olhar para a brevidade e a vaidade da vida. Cantares mostrará a beleza do amor e da aliança. Assim, uma nova etapa começa. Até aqui perguntamos principalmente como Deus agiu na história. Agora também perguntaremos: como Deus se revela dentro da experiência humana? E a primeira resposta virá através de Jó. O homem que perde quase tudo nos ensinará que mesmo quando não compreendemos o que Deus está fazendo, podemos continuar confiando em quem Deus é. A história muda. As circunstâncias mudam. O homem muda, mas Deus permanece. E é esse Deus que continuaremos conhecendo nos próximos livros das Escrituras.